dia, irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada terça-feira, né? Para a honra e glória do Senhor, né? O Senhor é bom em todos os momentos da nossa vida, né? Meu nome é irmã Maria Aparecida. Eu estou aqui nessa manhã para deixar uma palavra do Senhor, né? Que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, não a nossa. Irmãos, eu venho falando aqui sobre se arrepender verdadeiramente e voltar para os caminhos do Senhor, né? E o Espírito Santo também tem nos alertado, né? Que Deus está sacudindo a terra e o Senhor vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, seja dentro da sua casa, seja dentro da igreja, seja no seu trabalho, aonde for. Você vai ter que tomar uma decisão, né? Ou você vai para os caminhos do Senhor e vai seguir o Senhor, ou você vai continuar do jeito que está. Você vai ter que ter uma ação. Não adianta eu falar, não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu ouvir ministração de palavra, mas eu não quero mudança na minha vida, eu não me esforço para mudar. Essa semana eu ouvi um testemunho de um rapaz, e eu vou publicar aí no Instagram, eu acho que eu já publiquei, e ele falava que quando ele estava lá no mundo perdido, e ele estava nos vícios, ele estava caído, ele estava obeso, ele estava cheio de doenças, o povo não via ele. Quando ele agora se batizou e foi para Jesus, as pessoas começaram a falar, né? A falar de uma maneira como se fosse errado o que ele fez. Então eu quero te dizer que nós estamos vivendo esse tempo. Não olhe para o que os outros dizem. Olhe para Jesus e continue, porque eu vou continuar. Eu já ouvi muitas palavras para que eu parasse. Eu já ouvi palavras que eu leio muito a Bíblia. Eu já ouvi palavras que eu sou muito fanática. Eu já ouvi palavras que... Mas nada me afastou e me afasta dos caminhos do Senhor, porque eu tomei uma decisão lá atrás. E quando eu tomei essa decisão lá atrás, que eu desci as águas, eu me batizei, eu aceitei Jesus na minha vida, eu não posso dizer que eu me tornei santa, mas eu posso te dizer que Jesus transformou a minha vida. E eu venho cuidando, eu venho zelando, eu venho lutando, né, para que eu continue na presença de Deus, né? Eu venho obedecendo e a luta é constante, porque nós estamos lutando contra principado e potestade do mal, não uns contra os outros, né? E a Bíblia também diz que no mundo tereis aflição, mas o Senhor venceu e que nós também vamos vencer junto com Jesus. Então eu tomei uma decisão. Então não importa o que dizem, o que aconteça, eu continuarei servindo ao Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Cansado, ou alegre, ou triste, ou com qualquer estação, o Senhor estará comigo no barco. O Senhor estará comigo e eu não vou desistir da presença do Senhor, né? Como o Senhor nos fortalece todos os dias, me fortalece para fazer a vontade do Senhor. E a palavra veio falar hoje mais uma vez sobre isso. Irmãos, comece a enxergar com os olhos espirituais, né? O mundo está se movendo, né? Hoje eu liguei a televisão, que eu não ligo muito TV, para ver notícias, e falou que nos Estados Unidos passou um tornado e está tudo alagado. O Rio de Janeiro está tudo alagado, outros lugares também. E o Senhor quer mesmo fazer um renovo, o Senhor quer mesmo moldar tudo. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Também nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, né? Está havendo muitas coisas acontecendo, mas as pessoas não olham com os olhos espirituais, ainda continuam dormindo. E temos que acordar, né, e olhar. Eu vou louvar um louvor aqui para nós iniciarmos a palavra. Esse louvor é da Kailane Fraucis. Eu vou fazer, né? Esses dias eu estava falando com o Senhor, né? Porque, irmão, você já reparou que não que a gente espere isso
das pessoas. Mas você já reparou que quando você está no caminho de Deus, a maioria das pessoas que falam com você falam ao contrário, né? Como falou para esse rapaz, que como se ele tivesse feito uma escolha errada, né? E por que será que é isso, né? Mas se ele tivesse lá, ninguém ia olhar para ele, ia tá bom, né? Então, a luta, irmãos, é contra principado e potestade do mal todo dia. E eu espero que você, eu, todos, façamos a melhor escolha, que é servir a Jesus, estar na presença de Jesus. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vinde, mas eu continuarei a louvar o Senhor, a engrandecer o nome do Senhor, a falar em nome do Senhor, que o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor transforma, o Senhor nos dá tudo que nós precisamos enquanto estamos aqui, né? Vamos louvar então. Esse louvor falou muito comigo nessa semana. Ele vai fazer na sua vida. Esse louvor vem falando comigo. Eu conheço o seu cansaço, eu conheço a sua dor, mas penso que sozinho ao seu lado estou. Hoje pode ser difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte dos meus planos para cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer conhecer foi eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão olhar e vão dizer: meu Deus, como esse fez a regalar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez. Chega lá e você vai dizer: valeu a pena. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Sempre vale a pena acreditar no Senhor, mesmo que todos digam o contrário. Aleluia, glória a Deus. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez. Chega lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Ei, aleluia. Eu vou fazer, creia, confie, espere no Senhor. Chega lá. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Chega lá. Independente do que aconteça, o Senhor vai fazer o melhor para você. Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez para chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez
para chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Oh, aleluia, é a pena acreditar. Glória a Deus. E você vai dizer: valeu a pena acreditar em todos os momentos da sua vida. Vale a pena acreditar num Deus maravilhoso, num Deus poderoso, num Deus que faz infinitamente mais do que possamos imaginar ou pensar. E eu creio, irmãos, eu creio. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. É bem maior que eu. Que eu lembro. Que você que Deus preparou. É bem lembrar. Não pode quer nem pensar. Israel se confundiu quando você sentiu das promessas Que o Senhor irá fazer. Hoje Deus. E só o Senhor é Deus, a vitória cantou. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando a tempestade vem, avisar que a bonança é possível. Aleluia, glórias a Deus, né? Louvores abençoados aí. E eu deixei um pedacinho do outro, mas eu tenho que ministrar a palavra, porque a gente louva o Senhor, adora, mas tem que ministrar. Porque todos os louvor é para exaltação do nome do Senhor. E para testemunhar que Deus pode fazer em suas vidas. Mas depende se nós vamos querer, se nós vamos aceitar, se nós vamos perseverar, né? Mesmo que venha as coisas, a dificuldade, se nós vamos... Irmãos, por isso que eu falo, e eu quero deixar uma palavra aqui também, né, que o Espírito Santo fala comigo. Se você está na presença do Senhor, é porque você ama o Senhor. Não vá para a presença do Senhor por ninguém. Não vá pelo homem, não vá pelo seu casamento, não vá pela sua casa. Vá porque você ama o Senhor. Porque quando vier as dificuldades, quando vier os problemas, ou mesmo as tribulações, você está fiel com o Senhor. Você não vai sair da presença do Senhor. Diferente daqueles que acham que se ir para a presença do Senhor, o Senhor vai dar isso, vai dar casamento, vai dar riqueza, vai dar isso, vai dar aquilo. Aí quando vem as dificuldades, foge da presença do Senhor. Então não vá, irmãos, para a presença do Senhor. Vá porque você ama estar na presença do Senhor. Vá porque o amor é maior em você, pelo que o Senhor entregou naquela cruz, o Filho dele, para morrer por você. Vá porque faz a diferença na sua vida. Vá porque te mudou, te transformou. Vá porque quando você estava sujo, caído, o Senhor estava ali. Né? Então isso, irmãos, não vá pelo que o Senhor vai te dar, não. Né? Vá com essa fidelidade, porque o Senhor só pode mudar quem quer ser mudado. O Senhor só pode restaurar quem quer ser restaurado. Assim mesmo o Senhor ainda insiste, né? Insiste, porque Ele é misericordioso, né? E Ele fica esperando à vontade, né? Para que as pessoas venham querer mudança, né? Irmãos, eu vou entrar na palavra aqui. E a palavra continua falando conosco, como falou essa semana inteira. Não só da justiça de Deus, do amor de Deus, da justiça, da ira, do arrependimento, da mudança, né, de voltar, de sair do cativeiro, né, do Senhor dar a libertação, mas tem que querer.
né? Tem que querer. Não é só, eu fico aqui até as coisas melhorar, depois eu volto de novo. Ou então eu fico só em cima do muro. Não, tem que querer mesmo. Tem que querer uma mudança total para a sua vida e fazer renúncias. Fazer renúncias mesmo. Senhor, eu renuncio a carne, eu renuncio prazeres desse mundo, eu renuncio e eu quero a tua presença na minha vida. Verdadeiramente, né? Porque senão, irmãos, não tem como se manter, né? E eu quero te dizer que nessa caminhada com Jesus, você vai ouvir muitos barulhos para te tirar da presença de Deus, como eu comecei falando lá. Então não saia da presença de Deus, não. Não ouça o barulho, né? Ouça só a voz de Deus na sua vida, né? Hoje, irmãos, eu tenho um alicerce diferente com o Senhor, né? Eu louvo ao Senhor por isso, que o meu coração só entra aquilo que o Senhor quer. E fora disso não entra. Então eu ouço muitas coisas que eu vou dizer amém, eu vou dizer glória a Deus, mas eu não faz nenhum barulho na minha vida, não entra, entendeu? É isso. Vamos lá em Isaías 51. Né? A palavra veio falar hoje conosco em Isaías 51. E a palavra continua falando. O Senhor, para restaurar algo, ele precisa o quê? Quebrar tudo, até o vaso, ele precisa quebrar e fazer um novo. Né? A Bíblia também diz que Deus não faz algo novo em remendos velhos, né? Então o Senhor precisa tratar, o Senhor precisa apertar, o Senhor precisa extrair dali algo novo. Então a palavra conduz com o que o Senhor quer falar conosco nesse tempo de hoje também. Lá em Isaías 51 vem falar da restauração e salvação de Israel. Irmãos, a Bíblia tem falado muito sobre isso. Eu, às vezes, quero até mudar, mas o Espírito Santo fala não, é minha vontade, né? Ouve-me vós, os que seguem a justiça, os que buscai ao Senhor. Olhai para a rocha, de onde foste cortado, e para a caverna do poço, de onde foste cavado. Olhai para Abrão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o clamei. E abençoei, e o abençoei, e multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares, consolará assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nele, ação de graças e voz de melodia. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que o Espírito Santo falou agora na minha mente. O Senhor vai consolar todos aqueles que choram, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão oprimidos, mas que estão na presença do Senhor. É a palavra do Senhor, irmão, eu não posso mentir. Que estão na presença do Senhor, que busca o Senhor, que faz renúncia, que quer o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós temos que estar atentos, que realmente nós estamos servindo ao Senhor ou a Baal, né? Porque não adianta, irmãos, eu falar que eu estou servindo ao Senhor, mas eu estou dentro da igreja, ou estou fora da igreja, mas eu não sigo os princípios do Senhor, nem os mandamentos do Senhor. Eu não obedeço o Senhor, né? Muitas vezes tem muitas pessoas escravizadas ainda com as coisas que acontecem na vida e leva para o coração e não entrega a vida ao Senhor. Culpa Deus, né? Ou o orgulho não deixa, a soberba não deixa. Porque se Naamã teve que ir naquele rio mais sujo e se lavar, e ele era um soldado da guarda lá, por que nós achamos que nós temos que ser superiores e não podemos botar a boca no pó e descer para que o Senhor venha fazer mudança na nossa vida? Então, irmãos, a Bíblia fala a verdade, ela não mente.
né? Atendei-me, povo meu, a nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá como a luz do povo. Eu nem tinha lido a palavra, né? O Espírito Santo já falou. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e o meu braço julgarão os povos, as ilhas, e me guardarão no meu braço e esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumo e a terra se encherá como um vestido. E os seus moradores morrerão semelhantemente, mas a minha salvação durará para sempre. E a minha justiça não será quebrantada. Está ouvindo aí, irmãos? Como o Senhor está falando muito conosco, que podemos ainda, né, mudar. Ouve-me vós que conheceis a justiça, vós povo em cujo coração está na minha lei. Não temas o próprio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. E já está acontecendo, né, irmãos? Porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Ah, não! A palavra do Senhor está falando da geração de antes. Não, a palavra do Senhor está falando de geração em geração. Né? Desperta, desperta. Veste-te de força, o braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo? O que fez o caminho no mundo do mar para que passassem os remidos? Irmãos, isso também faz lembrar daquela passagem, né? Que ele já estava lá e pediu ao Senhor mais uma oportunidade. E os anjos falou, né? Que ele pedia, eu esqueci o nome agora, que ele pedia água para molhar a sua boca, que ele estava lá no inferno mesmo. E daí os anjos falou para ele: você teve toda a oportunidade aqui na terra. E ainda falou para ele falou assim, e queria avisar seus familiares: avisa meus familiares que aqui é assim. E aí ele respondeu: não, você teve toda a oportunidade para avisar, né? E é isso, irmãos, nós estamos tendo toda a oportunidade aqui, mas muitos não querem. Assim voltarão os resgatados do Senhor e verão a Sião com um júbilo. E perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão a tristeza, e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas ao homem? O homem? E quem é mortal ou o filho do homem que se tornará um fêmur? Né? O Senhor está dizendo aqui: e te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor da angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus, que fendo o mar e brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor secou o rio Eufrates lá. Ele está seco. E está fazendo outras coisas também. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro
com a sombra da minha mão para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Despertai, despertai, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorvestes as fezes, bebestes e sorvetes as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que guie mensamente, e todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Estas duas coisas te acontecerão. Quem terá compaixão de ti? Acaso, quem terá compaixão de ti? A assolação e o aquebrantamento e a fome e a espada, como te consolarei? Aleluia, palavra forte nessa manhã, irmãos. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas todos os caminhos como o antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Oh, aleluia! Pelo que agora ouve isso, opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor Jeová, e teu Deus, que planteará a causa do seu povo. Oh, aleluia! Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás, mas pô-lo-ei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma: abaixa-te para que passamos sobre ti, e tu pusestes as tuas costas como chão e como caminho aos vinhandantes. Oh, aleluias! Glória a Deus, aleluia! Palavra poderosa nessa manhã, que falou muito conosco. A palavra do Senhor está dizendo, desde o início que eu disse lá, tem muitos que dormem. Está dizendo, a palavra está dizendo, desperta, desperta, né? A palavra está dizendo. Aí muitos dormindo ainda, irmãos, dormindo, dando atenção porque o mundo fala, dando atenção porque o outro está falando, mas esquece de você, seu íntimo, lá no seu íntimo coração, falar com o Senhor. É você e o Senhor. Sozinho é você e o Senhor, né? Aparta-te da multidão, né? Em Isaías 51, convida o povo a confiar no Senhor, a despertar-se, a arrepender dos pecados. O capítulo também anuncia que o Senhor consolará Jerusalém e que fará com que a sua terra assolada, né, floresça como Éden. Qual os princípios da mensagem de Isaías? É confiar no Senhor, despertar e arrepender-se. A palavra está falando todos os dias. Ser consolado pelo Senhor e esperar a salvação do Senhor, que está próximo. Lembra-se do Senhor, o Criador. Ele criou todas essas coisas, né? Não tem nada nessa terra sem as mãos de Deus, né? Ele criou tudo. Alguns versículos de Isaías de 51 que fala: ouça-me todos que procuram a justiça e todos que buscam o Senhor. O Senhor voltará a consolar Sião e terá como compaixão de suas ruínas. Desperta, desperta, ó Jerusalém, você bebeu do cálice da ira do Senhor, né? Eu, o Senhor,
terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Mas e aí, né? O arrependimento. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas seguirem. É o Senhor, é a mão do Senhor. Eu, o Senhor, lhe dou força. Então, por que vocês têm medo de pessoas? Por que você tem medo do homem, se é o Senhor que nos dá força, né? Eu tirei de suas mãos o cálice terrível, e não beberão mais da minha ira, né? Aleluia. O que Isaías nos ensina também nesse versículo 51, né? Ele fala as palavras de Isaías ao povo, né? O convênio do Senhor, né? Que ficará adormecido espiritualmente, né? Ele ensinou-lhes que deveriam despertar arrependimento e se achegando-se ao Senhor para serem remidos de seus pecados. Então, a Bíblia ainda está falando: se conserte com Deus, se conserte. Você que já está com Deus e caiu por algum motivo, você que não está ainda com o Senhor, não se batizou, não está cumprindo as leis, os mandamentos do Senhor, se conserte com o Senhor, né? Porque o Senhor pode chegar, as pessoas falam assim: ah, mas o Senhor está vindo, mas o Senhor tem chegado para muita pessoa já, e o Senhor está chegando, né? Às vezes as pessoas ficam assustadas: ah, fulano era tão novo, e daí, né? E chegou. Então o Senhor pode chegar a qualquer momento, para mim, para você, Ele está chegando, né? Quem sabe os mistérios de Deus? Nem eu, nem você, né? Mas o Senhor está sacudindo a terra. Ele está sacudindo e vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. E nós precisamos estar verdadeiramente, com todo o nosso coração, nosso entendimento com o Senhor, né? Fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, não é pela metade, né? Muitos estão dispersos, muitos levam as coisas na brincadeira, outros levam na ignorância. Por quê? Porque não buscam o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é certa, a palavra de Deus é como fogo, como uma chama de fogo. A palavra de Deus corta mais do que uma espada afiada. E a palavra do Senhor também fala que todas as coisas passarão, mas a palavra não passará, né? Então, para você se aprofundar mesmo nas coisas de Deus, você precisa ler a Bíblia. Você precisa buscar a Bíblia, para você entender muitas coisas que você ainda não entende. Há muitos que estão escravizados pelo inimigo aqui na terra e vivem uma vida de escravidão, uma vida de cansaço físico, mental, espiritual. Uma vida que amanhece e anoitece, porque é os prazeres do mundo, é os prazeres da carne que sacia, não é Deus. Porque quando for Deus, você vai ver que o fardo é leve, é suave, né? E o Senhor cuida, o Senhor fortalece, o Senhor fala conosco, Ele cuida. É diferente, né? Não queira estar como estava, eu não me lembro o nome agora, não sei se era Lázaro, me fugiu mesmo a ideia, que estava lá, e aí ele já estava lá, não tinha mais jeito, né? E o tempo que ele teve aqui, ele não semeou, ele não se entregou a Jesus, ele não fez a vontade do Senhor. E ele teve toda a oportunidade de fazer, mas ele não fez, né? Então, fique atento, fique muito atento, vigilante,
né? Olhe para a sua vida e pense que rumo está tomando, né? Que rumo está indo. A Bíblia diz que quando nós servimos o Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Mas se nós não estivermos buscando, não tem como ser acrescentado nada, né? Se nós não estivermos debaixo da obediência de Deus, também não tem como. E eu quero dizer, irmão, que nada nesse mundo pode atrapalhar o mover de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, e fé, tamanho grande uso verdadeiramente. Se você se arrepende dos seus maus caminhos, né? E pede perdão para Deus e continua debaixo da cobertura de Deus, Deus vai cuidar, né? Vai cuidar e vai colocar tudo no seu devido lugar. Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de terça-feira. Vamos orar para entregar essa palavra do Senhor, né? E vamos pedir também a proteção do Senhor para a nossa vida, né? Eu estou aí numa oração de 21 dias em jejum. E você também pode fazer na sua casa. Eu não gosto de falar porque é uma coisa muito íntima de sua com Deus, né? Eu não preciso falar. Eu preciso estar com Deus. Eu preciso ser sincera com Deus, né? Isso é o mais importante. Vamos orar então. E nós continuamos orando por vidas. Tem muitas vidas que estão pedindo oração. Ontem eu passei também lá no grupo de oração. Tem mais 5 vidas precisando de oração, né? A oração que as pessoas estão precisando é uma oração espiritual e emocional, né? Então, porque o que está na mente desce para o coração. Então precisamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente. Guarda os meus olhos, que são a candeia do meu corpo. Se os meus olhos forem mal, todo o meu corpo será mal. Guarda os meus ouvidos do que eu ouço, porque o que eu ouço, né, tem que vir a palavra do Senhor para fortalecer a minha vida. Peneira, Senhor, o que eu ouço. Cuida, Senhor, dos meus ouvidos, da minha boca, da minha língua. Cuida, Senhor, do que eu falo, porque a boca, né, fala o que o coração está cheio, e a língua tem o poder de vida e de morte. Então nós temos que tomar o cuidado do que nós falamos, né? Que o Senhor venha guardar, Senhor, a minha língua, a minha boca. Que o Senhor guarde a minha garganta, o meu coração. Como Davi falava sinceramente ao Senhor: sonda-me, Senhor, o meu coração, vê se há caminho mau em mim. Me ajude, Senhor, a fazer a tua vontade, não a minha. Senhor, nesses tempos que o Senhor está aí sacudindo a terra, que está acontecendo muitas coisas aos olhos e que muitos estão dormindo, que o Senhor nos ajude, Senhor, a permanecer firme na tua presença. Que o Senhor livra-nos de todo mal. Que o Senhor coloque anjos para nos ajudar. Aonde nós plantarmos a planta dos vossos pés, Senhor. Que o Senhor vai na frente, abrindo o caminho, quebrando correntes, ordenando os anjos para conosco lutar. Porque a nossa luta é contra principado e potestade do mal. Não é umas contra as outras. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, para que muitos venham se arrepender, venham descer as águas, venham aceitar Jesus de todo o coração, venha fazer a tua vontade, para que haja mudança, mas mudança de vida, porque não tem como, irmãos. Eu segui a Jesus e não teve uma mudança de vida. Não adianta eu falar, mas na hora minhas ações não é a mudança. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, nos capacite, nos dá força, nos encoraja a prosseguir, mesmo em meio ao mundo de tantas vozes, mas nós vamos ouvir a voz do Senhor, né? Nós vamos ouvir a voz do Senhor. O Espírito Santo acabou de falar comigo, era o rico e Lázaro, né, que estava lá. E o que o Senhor venha
nos ajudar, Senhor, naqueles momentos que nós estamos aflitos, naqueles momentos que nós não achamos resposta, mas nós temos que silenciar para ouvir a voz do Senhor. Nós temos que entrar em oração. Feche a porta do seu quarto e vá falar com Deus, né? Senhor, eu quero mudança, eu quero me entregar verdadeiramente ao Senhor. Nos ajude, Senhor, para que o mundo venha se arrepender. A palavra também diz, lá em Êxodo, que o Senhor disse, né? Eu ouvi muito essa palavra na pandemia, mas não serviu para que as pessoas, naquele tempo de escassez, mudassem de vida verdadeiramente. Muitos serviram ao Senhor e deixaram, mas que voltem a servir o Senhor novamente. A palavra diz que se nós arrepender, se meu povo que me chama pelo meu nome, se arrepender, humilhar, né, e voltar para a presença do Senhor, o Senhor sarará a terra, né? Eu vou procurar depois esse versículo para me ler de novo, direito, porque a gente tem que ler conforme está na palavra, né? Eu não posso ler do meu jeito, né? E que o Senhor venha sarar a terra, né? Porque a terra realmente está doente, irmãos. Não é essa doença que as pessoas pegam, não. A terra está doente, sem amor espiritualmente, a terra está doente, precisa ser curada. E quem cura é só Deus, né? Quem constitui, quem faz tudo novo, restaura é só Deus. Então Deus quer restaurar o seu povo. Ele está preparando o seu povo. Então que nós procure enquanto se pode achar, né? Procure enquanto se pode achar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor também venha mover corações duros, porque o Senhor pode colocar um coração de carne no lugar do coração de pedra. Eu creio no milagre do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu creio no poder do Senhor de transformação, de cura. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra em Isaías 51 e que nós possamos estar a cada dia mais buscando a presença de Deus. Amém? Glórias a Deus. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E louve ao Senhor, né? De todo o seu coração, né? Todo o seu coração, todo o seu entendimento.